Olá pessoal, para você que não me conhece, né, está assistindo esse vídeo a primeira vez, meu nome é Ângelo e aqui nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o que uma simulação, né, para mostrar qual é o ganho aí de se instalar banco de fazer a correção do fator de potência, né, numa instalação. Então eu tenho aqui, né, um circuito trifásico, né, que é a fonte, né, aqui está representando a fonte, né? É um circuito equilibrado. A tensão aqui é trifásica, 380 volts, a frequência aqui é 60 Hz. Eu tenho aqui uma carga, né, com características indutivas, na verdade duas cargas, né, com característica indutiva. Aqui são os valores das impedâncias, né, de cada uma. Eu tenho aqui um atímetro, né, ele vai medir aqui a potência trifásica. Tenho aqui os amperímetros, né, que vai estar medindo aí a corrente que a fonte está fornecendo para a carga. Tem aqui também os medidores aqui de tensão, né, os voltímetros, mede tensão de linha e tensão de fase. Tenho aqui um medidor aqui de potência reativa. Então eu coloquei dois aqui, né, um aqui na entrada, né, ainda fazendo parte aí do circuito aí de fornecimento de energia aqui da rede. E coloquei um medidor de potência aqui para medir a potência reativa após a correção aqui a inserção aí do capacitor. Eu estou usando aqui um subcircuito aqui para poder me fornecer aqui os valores, né, o valor do ângulo, né, da fase, e também me informar aqui o fator de potência do circuito. Então eu vou rodar aqui a simulação para a gente poder observar o que vai acontecer. Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais para cá, só para ganhar um pouco mais de espaço aqui. Então aqui, ó, deixa eu botar ele mais para aqui, para ficar mais visível aqui. Beleza. Então nós temos aqui nosso circuito. Eu vou simular aqui agora e ele vai plotar aqui o gráfico. Observe o seguinte, ó, eu estou aqui sem o capacitor ainda. Percebam aqui, né, a potência trifásica, né, a potência ativa trifásica aqui da carga, que a carga está absorvendo, ela não vai mudar, né, não vai modificar. E aqui você observa a potência reativa, né? Então você tem a potência ativa e a reativa. Aqui também você veja que são os mesmos valores. Aqui eu tenho uma medição da corrente eficaz, né? Eu peguei só de uma das fases, mas não tem, considerando que o circuito é equilibrado, então esse valor aqui vai ser o mesmo para todas as outras fases. E aqui também eu pego aqui a corrente eficaz na carga, né? Eu estou fazendo assim e eu vou explicar o porquê. Então, eu rodei aqui o circuito, veja que o fator de potência aqui medido, né, sem a correção, ele é 0,67, então é um fator de potência baixo, né? Veja que o ângulo de fase aí entre tensão e corrente é de 47,7 graus aproximadamente, né? Então, a legislação, né, ela regulamenta que o fator de potência mínimo ele tem que ser ali 0,92, né? Então aqui está bem abaixo. Então a gente vai fazer aqui uma correção. O gráfico aqui, observa o seguinte. Aqui eu estou obtendo a informação aqui das correntes fornecida pela rede e a corrente que é absorvida lá também pela carga, né? Então veja que elas são iguais, né? Não muda nada, né? Todo momento aqui é o mesmo valor aqui, né? Se a gente for olhar aqui,
mais ou menos aqui, ó, a corrente está 0,92, né? Se a gente for calcular aqui o valor RMS, vai ter esse valor lá de 65 amperes lá. Agora eu vou, né, fazer a correção. Nesse caso aqui, eu vou corrigir o capacitor, ou vou corrigir o fator de potência para 0,95. Então aqui eu usei o MATLAB aqui para me ajudar nesses cálculos, né? Então, eu tenho aqui algumas informações, né? E aí o MATLAB me deu aí como a capacitância, né, para fazer a correção para um fator de potência aqui 0,95. Se eu for colocar aqui 0,92, então ele vai me dar um valor de capacitância aqui, que é isso aqui, tá? Ou seja, o valor de capacitância aqui por fase. Eu vou copiar esse valor, vou colocar lá vou alterar, né, aqui. Ok. Vou habilitar aqui agora a parte, né, que a gente vai fazer a correção. E agora, ó, observa, tá? O gráfico antes de fazer a correção é esse aqui. Com a correção, vou rodar aqui a simulação. Tá rodando aí, né? Veja aqui, ó. E os valores aqui já estão ficando, né, alterando, né? Ó, vamos lá. Antes de olhar o gráfico, vamos observar o seguinte. Veja que a corrente na carga, ela é maior do que a corrente lá fornecida pela rede. Aí alguém pode perguntar assim, né? Poxa, como é que pode isso, né? Como é que a corrente na fonte lá é mais baixa do que a corrente lá na carga? Então, a corrente, quando não se tem lá a correção do fator de potência, a energia reativa, né, que a carga necessita para poder operar, né, porque essa energia ela é necessária para que o equipamento ele possa operar nas condições para a qual ele foi projetado. Só que quem fornecia essa corrente, essa energia reativa, né, em sua totalidade, era a fonte, né? Então, por isso que a corrente anteriormente, né, na vinda da rede, era igual à corrente que chegava lá na carga. Quando nós fazemos o ajuste aí usando o capacitor, né, inserindo um capacitor, ou seja, inserindo uma carga capacitiva no circuito, né, ligando aqui em paralelo com a carga, o que vai acontecer? O capacitor ele vai passar a ser uma fonte de energia reativa para a carga. Então, uma parcela, você veja que ainda há uma, né, ainda a fonte ela ainda fornece uma quantidade de energia reativa, porém o capacitor ele fornece uma parcela maior. Então, o capacitor ele fornece o complemento, né, da energia reativa necessária para a carga operar, e aí mantém as características da carga, né? Ou seja, a potência reativa exigida pela carga, ela continua exigindo essa potência. Só que parte dela, né, ou seja, a maior parte dela, quem está fornecendo é o capacitor. A parcela que a rede fornece é um pouco menor. O que isso quer dizer? Que aqui, fazendo esse tipo de correção, nós estamos aí aliviando, né, a fonte, né? Ela está tendo ali uma folga no fornecimento de energia, podendo suprir outras cargas. Então, veja que o fator de potência que antes era 0,6, agora está 0,92, né? Assim, atingimos o valor mínimo aceitável pela legislação, né? E diminuiu aqui o ângulo de defasagem entre corrente e tensão. Olhando para o gráfico, a gente vai ver um pouco melhor. Veja que com a correção, né, até o momento em que o capacitor não está inserido no circuito, veja que
a corrente demandada pela rede é a mesma absorvida pela carga. A partir do momento em que o capacitor ele entra, né, no circuito, ele passa a fazer parte do circuito, veja que a corrente da rede, né, ela dá uma queda, ela diminui. Mas a corrente na carga se mantém, ou seja, a ideia de inserir o capacitor não é causar alteração na carga, né? Na verdade, é fornecer, é suprir aquela demanda de energia reativa, minimizando aí a fonte, né? O suprimento pela fonte dessa energia. Então veja que há uma redução aqui, né? Se a gente for ampliar um pouco mais aqui, a gente vai ver que vai ter uma redução ali, né, de valor. Aqui é só um transitório, né, no momento que o capacitor entra. Então veja que há uma redução. Então, ó, a potência reativa ela se manteve a mesma, né, para a carga, não alterou, mas a energia reativa que a fonte está fornecendo é bem menor. A potência ativa se mantém inalterada. Veja que a diferença de corrente, ó, né, um valor até significativo. Agora eu vou fazer um outro ajuste, né? Vamos aumentar um pouco mais esse fator de potência. Vamos botar aí para um valor de 0,97, né? Se aproximando aí um pouco mais da unidade. Então eu vou fazer a alteração aqui no MATLAB, botar 97 aqui. Vamos ver qual vai ser o valor do capacitor aqui. Nós vamos ter que usar lá. Então eu vou usar esse para uma correção de fator de potência. 0,97. Vamos usar esse capacitor aqui. Vamos rodar novamente. O que vai acontecer aqui é que o ângulo ele vai tender a diminuir um pouco mais e o fator de potência vai ficar mais elevado, né? Veja que para um fator de potência, né, atendendo aí as condições mínimas, né, da legislação 0,92, a fase, né, ou seja, o ângulo de defasagem entre tensão e corrente era de 23 graus. Aqui já diminuiu mais ainda, está em 14. A energia a energia reativa que a fonte está fornecendo para a carga diminuiu mais ainda. Aqui está em torno de 7,237 kVAr, enquanto que o capacitor está fornecendo 24,529 kVAr. Então, a maior parcela da energia reativa está sendo fornecida pelo capacitor e não pela rede. Então, com isso, né, havendo essa folga aqui, há a possibilidade de aumentar aí a quantidade de carga, né? Claro, devido às suas proporções, você pode inserir aí um pouco uma carga, essa mesma fonte aqui, sem fazer alteração no sistema, ele vai poder atender a uma outra, né, outra carga aqui, se quisesse colocar aqui, podia ter uma ampliação de carga. Então, o objetivo é justamente esse, né? É aliviar a rede, né? Então veja que se mantém, ó, mesmo modo, né? A corrente na rede, né? Enquanto o capacitor não é inserido, ela se mantém inalterada, né? No momento que o capacitor é inserido, há uma redução aqui. Então, esse é um efeito, né, aqui visual, para quem sempre viu apenas de forma teórica, né, sem ver assim graficamente, através de uma simulação. Então, basicamente é isso que ocorre, né, quando se faz aí a instalação do módulo de capacitor, para compensar a energia reativa indutiva. Então, espero ter contribuído aí com o entendimento de vocês. Caso tenha alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se quiser perguntar alguma coisa, se o vídeo esse conteúdo aí foi significativo aí para o seu conhecimento, compartilhe aí com os amigos nas redes sociais, deixa sua curtida e
Qualquer coisa, pode fazer contato aí, eu vou deixar meus contatos aí na descrição do vídeo. Havendo necessidade, pode fazer contato que eu estarei respondendo. Então, um forte abraço a todos aí e até uma próxima.